Existem crianças que têm tudo, menos paz emocional. São crianças que estudam em boas escolas, têm roupa, têm comida, mas vivem constantemente com medo de decepcionar os pais. Eu sou a Nádia Aragão e hoje vamos falar sobre narcisismo na parentalidade. Um tema pesado, mas que é muito necessário nós falarmos, porque muitas feridas emocionais começam dentro de casa, disfarçadas de amor, carinho, autoridade ou proteção. Mas antes de continuarmos, subscreva-te no canal, ativa o sininho, partilhe esse vídeo com alguém que tu achas que deva ter também esse conteúdo. Comente e deixa um like. E um ponto muito importante, antes de avançarmos, eu quero te fazer entender que quem é narcisista não significa automaticamente que alguém sofra de algum transtorno. Mas é necessário que nós entendamos que existem comportamentos dentro da parentalidade que podem machucar profundamente a identidade emocional de uma criança. E também deixa-vos dizer que o objetivo deste vídeo não é culpar ninguém, mas sim trazer à vossa consciência alguns pontos que vocês sequer têm noção de que tem acontecido volta e meia no seio da vossa família. Um dos sinais do narcisismo parental é quando a criança deixa de ser vista como um indivíduo e passa a ser vista como extensão dos pais, em que tudo gira em torno da aparência. Notas altas, comparação, desempenho, comportamentos e reputação familiar. Alguns exemplos de frases são como: não me envergonhes, olha a filha da fulana, a filha da minha amiga, o filho da minha amiga. E também constantemente dizer à criança: tu tens que me orgulhar. E a criança entende que só recebe amor quando corresponde com as expectativas dos pais. E papais, isso é muito perigoso, porque a tua criança entende que só recebe amor quando acerta. E o outro sinal forte é a invalidação emocional, em que o teu filho chora e ouve: engole o choro, para de drama, deixa de chorar, para de fazer filmes. Na minha fase, eu apanhei mais do que tu e eu não morri. Dessa forma, vocês mostram que os sentimentos da criança são de exagero, mas entendam que emoções reprimidas, elas não desaparecem, mas sim crescem em silêncio. E se nós formos ver, muitos adultos que não sabem expressar dor na sua infância foram ensinados de que eles não podem manifestar as suas emoções, as suas dores, que foram ensinados desde pequeno a esconder o que sentem. No narcisismo parental, o amor muitas vezes vem acompanhado de culpa, de controle emocional, em que os pais dizem: depois de tudo que eu fiz por ti, tu me decepcionas, enquanto estiveres na minha casa, mando eu. Claro que quando um filho está na casa do pai, deve cumprir com as regras, mas há atitudes que os pais têm que fazem com que os seus filhos, ao invés de respeitá-los, acabam por ter medo dos pais. Os filhos não podem ter medo dos pais, porque se nós vermos, é substituído o respeito pelo medo, porque o teu filho, quando for lá fora, ele vai sentir que está livre e que pode fazer tudo que quer, sem preocupação, porque o pai não está aí. E muitos nem sequer lembram de conversas que na verdade não foram conversas, foram gritos dos pais. E quando chegam a casa, fazem o que os pais mandam por medo. Então, é necessário que nós, enquanto pais, analisemos as nossas atitudes e nos perguntemos: será que eu estou a transmitir ao meu filho que ele deve respeitar-me ou que ele deve ter medo de mim? Porque a tua criança acaba por crescer sem espaço para opinião, limites ou identidade. E aqui nasce um adulto que tenta agradar a todo mundo porque aprendeu que ele só ganha amor
quando agrada as pessoas à sua volta. E ele acaba por dizer: eu me sinto feliz quando o outro está feliz. Ok, até a Bíblia diz: amai uns aos outros como a ti mesmo. Mas antes de tudo, é necessário que você esteja bem para dar ao outro. Existem muitos pais que não percebem o mal que faz compararem os seus filhos, dizendo: olha, a da vizinha é comportada, por que tu também não és comportado como o filho do meu irmão? Olha, o teu irmão faz as coisas melhor que tu. Por que tu não és igual às outras crianças? As comparações fazem com que as crianças entendam que elas nunca serão suficientes. Porque uma criança que cresce, volta e meia sendo comparada, ela entende que na vida ela precisa competir, ela está sempre em alerta e não crescem em segurança. Os pais emocionalmente narcisistas, eles costumam ser aqueles pais que controlam os sonhos dos filhos, as amizades, as escolhas, as personalidades e até as emoções. E a criança aprende que ela nasceu para agradar aos pais e não para ser quem realmente ela é em Deus. E isso acaba por criar adultos desconectados, adultos que não sabem o que querem. Se nós formos ver em mulheres, muitas delas, se o seu companheiro dizer: olha, hoje o que é que vamos comer? O que é que tu gostavas de comer no restaurante X? Ela vai dizer: não sei. Algo mesmo que tu faças tu a escolha em tudo, elas acabam por dar a outra pessoa o direito de escolher algo para ela, mesmo que ela tenha alguma refeição que ela goste, mas porque quer agradar o outro, passa a decisão para outra pessoa, porque passaram a vida inteira a tentar sobreviver emocionalmente. Talvez esse vídeo tenha feito lembrar de algumas coisas que tu viveste na tua infância ou até mesmo enquanto pai e mãe tens feito com o teu filho, e deixa dar-te os parabéns, porque só o facto de tu identificares já é um passo que tu estás a dar para a mudança. E tu reconheceste padrões, e isso não é fraqueza, significa que tu tens maturidade para saber o que é certo e o que é errado. Os nossos filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais conscientes que saibam ouvir, que saibam pedir desculpa e, acima de tudo, pais que entendam que educar um filho é também cuidar do emocional. Se esse vídeo fez sentido para si, subscreva-te no canal, partilha com mais alguém, deixa um like, comente e ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo.